Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador Roberto Rocha e o nosso tema é a CPI do BNDES. Ele que é relator dessa comissão e que traz aqui para nós as primeiras informações dessa comissão e desse trabalho que se inicia agora. Senador, muito grata pela sua presença aqui no nosso programa. O que motiva a criação de uma CPI para o BNDES? O que se quer esclarecer são as linhas de crédito que foram proporcionadas para obras fora do país? É esse o objetivo maior? Exatamente. Nós apresentamos o requerimento para a criação dessa CPI, que tem o objetivo de apurar eventuais irregularidades nos empréstimos concedidos pelo BNDES a empresas nacionais que fizeram investimentos fora do Brasil, no processo de internacionalização. São inúmeras empresas, são inúmeros países, são centenas de bilhões de empréstimos. Então, a CPI terá um grande trabalho, já está tendo. Fizemos já, após a instalação da CPI e a eleição dos presidente, vice-presidente e relator, nós fizemos já várias reuniões. Reunião administrativa com o presidente e o relator, em meu gabinete, no gabinete do presidente senador Davi. Já fizemos aqui em outras dependências do Senado, já fizemos junto com os colegas da comissão. Hoje mesmo fizemos uma longa reunião em meu gabinete com os nossos assessores do senador Davi, os consultores do Senado Federal, técnicos do BNDES, alguns diretores do BNDES, para ouvirmos algumas questões relativas à mecânica, ao funcionamento na concessão desses empréstimos para ajudar na elaboração do plano de trabalho. Esse plano de trabalho a gente está querendo fazer com várias mãos, para não parecer que é uma proposta só do relator. Eu estou tendo o trabalho e o cuidado de gerar a maior cumplicidade possível para que ele seja um plano de trabalho da comissão e não da direção dos trabalhos. Sem personalizar o trabalho, vamos dizer assim. Exatamente, sem personalizar e também para não parecer que a CPI tem um objetivo de investigar uma empresa ou uma pessoa ou um grupo de pessoas. Não, ela nasce com o objetivo de ajudar o Brasil a conhecer a verdade dos fatos, protegendo a importância que o BNDES tem para o Brasil, conhecendo tecnicamente como funcionam esses procedimentos, respeitando a importância que tem as empresas para o país. A empresa não pode ser vista só sob o ponto de vista do empresário. Muitas vezes até a empresa ela é deixada aqui e o empresário vai embora. O empresário às vezes fecha a empresa. Empresa tem a ver com o empresário? Tem. Mas a empresa tem a ver também com os funcionários, com a previdência, com os tributos. Ou seja, nós temos que ter cuidado ao investigar empresas, para não confundir pessoa física com jurídica. Se eventualmente uma pessoa física ou um grupo de pessoas cometer algum desvio de conduta, elas que respondam pelo seu desvio de conduta, tentando ao máximo resguardar a sobrevivência da empresa, para proteger o interesse do país e da nação. Ou seja, protegendo a economia, a geração de emprego, esse aspecto da importância da empresa, né? Claro. Nós não podemos desconhecer que nenhum país consegue melhorar a vida do seu povo sem ter uma economia ativa, dinâmica. Porque, no fundo, é a economia que puxa o social para cima ou para baixo. Senador, o que se espera do trabalho? Qual é a expectativa? Porque, assim, a questão do BNDES e a maneira como ele trabalha, os critérios de concessão de linhas de crédito, é um assunto que já há algum tempo aqui no Senado Federal a gente vê parlamentares que expressam uma vontade de conhecer melhor como isso funciona, entender melhor, por exemplo, internacionalização de linha de crédito. O banco não teria como vocação o fomento da economia brasileira? Como isso poderia ser compatível com uma linha de crédito para o exterior? Esse tipo de coisa vai ser questionada? Sem dúvida, olha, nós tivemos em alguns momentos no Brasil, nas últimas décadas, alguns
momentos de impulso no nosso desenvolvimento. Foi assim na década de 80 com o momento político da redemocratização, foi assim na década de 90 com a economia, foi assim na década seguinte com o social. Ocorre que na década passada nós perdemos uma excelente oportunidade no segundo mandato do presidente Lula de, no alto dos seus elevados índices de popularidade, de promover o quarto momento, que era o momento da infraestrutura nacional, com investimento também em inovações tecnológicas, em ciência e tecnologia. Além de se proporcionar ao país a necessidade de se fazer as reformas em nossa Constituição, em nossas leis, reformas estruturantes, essas no nosso que baldrame jurídico, agora. Exatamente essas que estão sendo feitas agora. E estão sendo feitas por um presidente que não tem nem de longe a popularidade que tinha o presidente Lula. Por que que este está fazendo e aquele não fez? Por conta de um instituto chamado reeleição, que ele tem que ser discutido no Brasil exatamente por isso. Porque o Lula, no segundo mandato, ao invés de promover as reformas estruturantes do Brasil, com investimentos em infraestrutura, com investimento em ciência e tecnologia, ele já estava de olho era no calendário eleitoral, para as eleições de 2010. Então a preocupação era trazer dois eventos importantes internacionais para o Brasil, ao mesmo tempo, Copa do Mundo e Olimpíada, deixando aí um rastro de problema para tudo quanto é lugar do Brasil. Ou seja, até lá, em 2010, a economia estava muito aquecida. O país crescia 7% ao ano. A relação dívida-PIB era em torno de 40% ou menos. O desemprego era baixo. O desemprego era baixo. A arrecadação batia recorde. É, claro, porque quando você tem um PIB, quando o PIB sobe 3%, a arrecadação sobe 5%. Se o PIB cai 3%, a arrecadação também cai 5%. Isso é matemática, isso é mercado, isso é economia. Isso eu chamo Excel, não é Word, não é conversa. São números, planilha, resultado. E aí o que aconteceu? A presidenta Dilma foi eleita, porque o país até então estava crescendo, mas em função do consumo. Não estava crescendo em função do investimento. Não tinha investimento. Acabei de dizer, ausência de investimento em infraestrutura. Quando o consumo não respondeu mais, lá pelos anos de 2012, 2013, e não tinha investimento, o país começou a degringolar. Mas eu já estava de olho de novo no calendário eleitoral de 2014. E aí começou a se fazer desonerações, desoneração da folha de pagamento, da linha branca, dos automóveis. E aí foi quebrando, quebrou os municípios, quebraram os municípios, os estados, que passaram a investir só com dinheiro de empréstimos. Esgotou a capacidade de investimento. E a União. Na sequência, quebraram as empresas e os empregos foram para o espaço. Então, nós precisamos compreender que há um mérito no presidente Michel Temer, que daqui a pouco não é mais presidente. E qual que é o principal? É o desprendimento que ele está tendo, o gesto, digamos assim, de grandeza, de renunciar a um direito, digamos assim. Qual direito? O direito de ser candidato. Ele tem duas máquinas fortes na mão. A máquina do governo e a máquina do seu partido. Que, convenhamos, são duas máquinas fortes que na mão de qualquer candidato, qualquer político, iria querer usar em favor de uma candidatura. Mas ele está só promovendo essas reformas porque não é candidato. Porque não é candidato. Então, é preciso que a gente compreenda isso. E agora, o Brasil avança em alguns aspectos. Por exemplo, nós votamos aqui no Senado a PEC dos gastos públicos. Aí diziam que o mundo ia se acabar, que o Brasil ia se acabar, que estava acabando com a saúde e a educação. O que aconteceu? Inverteu a curva da inflação, o PIB, que era negativo, voltou a ter um PIB positivo, ou seja, todos os indicadores tributários, econômicos melhoraram. Isso é resultado, isso não é conversa. Aí você ouviu dizer que com a reforma do ensino médio, o mundo também ia se acabar. No entanto, você tem aí 80% dos alunos aplaudindo essa reforma. Aí você teve a lei das estatais, não pode. E você teve uma série de outras modificações no nosso baldrame jurídico, na nossa base jurídica, e que foram feitas. Remédio amargo, sim, remédio amargo. Eu pergunto a você, o seu filho, o meu filho, o seu filho, quando precisa de um remédio, muitas vezes o melhor e mais eficaz é o mais amargo.
Com que dor eu não senti levar meu filho com poucos dias de nascido para tomar 10 benzetacil, injeção que dói em qualquer adulto. Mas era obrigado, porque era para o bem dele. Então o remédio, ele é preciso ser dado quando você não fica apenas de olho no calendário eleitoral. E, bom, com essa linha de raciocínio, embora a gente fuja um pouco do tema, eu não resisto a essa pergunta. O nosso tempo até já se esgotou, mas pergunto. Essa análise que o senhor faz, isso significa que, já que nós estamos num momento de reforma política, que tem que se resolver até o final de setembro, primeira semana de outubro, seria uma oportunidade de ver a questão da reeleição? A reeleição, o senhor acha, é um instrumento que, por fim, acaba por prejudicar a própria administração do país? Sem dúvida. Eu votei a favor da reeleição do Instituto quando deputado na Câmara Federal. Votei na perspectiva de se introduzir no Brasil programas, projetos, planos de médio e longo prazo. Porque como o mandato é muito curto, as pessoas só têm interesse de fazer obras que dão voto. E passou-se a convencionar que só dá voto o que dá foto de fotografia. Ou seja, ninguém investe em saneamento básico, na agricultura, em ações de longo prazo. Na medida que tu tens a perspectiva de uma reeleição, ou seja, de um mandato de 8 anos, você tem mais interesse de investir em políticas de Estado e não só de governo. No entanto, a gente só vê política de partido, nem de Estado, nem de governo, mas política de partido, ou então projeto de poder. Por quê? Porque a gente não desce do palanque, não desarma palanque, todo o tempo em campanha, todo o tempo de olho no calendário eleitoral. Então eu acho que é hora de se rever esses conceitos e se definitivamente acabar com o Instituto da Reeleição no Brasil. No entanto, nós temos uma questão que tem que ser discutida paralelamente, o tamanho do mandato. Não dá para achar que o mandato de 4 anos ele é suficiente, porque na verdade 4 não é 4. Porque você tem que sair um ano antes para ser candidato. Então 4 vira 3. Sim. Sendo que no primeiro ano o orçamento é do governo anterior. E no meio do mandato tens uma eleição municipal de prefeito e vereador, e no meio da eleição de prefeito e vereador tem uma eleição estadual. Então termina que tu compromete a gestão administrativa com um calendário político e um mandato muito curto. Então a gente precisa pensar em um modelo que elimine com a reeleição e aumente o tamanho do mandato para todo mundo. Senador, agradeço a sua presença aqui no nosso programa e agradeço a você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumento e você é o nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado. Para isso, 0800 61 2211, ligação gratuita. Eu lembro ainda que você pode rever esse e outros dos nossos programas por endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.